Professor Acha, professor Pinguelli, minha senhora, meus senhores, nunca me senti tão desconfortável por ter a terminação, a desinência do meu cargo, também com esses senhores, auditores, procuradores. Me parece que quando junta todos eles, forma um verdadeiro show de horrores. E eu sou forçado em grande medida a concordar com muitas das colocações que o professor Pinguelli acabou de fazer. Mas queria, antes de tecer considerações, as minhas próprias, que já tinha, antes de vir para aqui, algumas delas por provocação do professor Pinguelli, gostaria também de dizer a minha honra em poder integrar, compor uma mesa, a qual estão presentes o professor Pinguelli, o professor Acha, a professora Tânia, pelos quais eu tenho muito respeito e admiração, responsáveis que são por capitanear a pesquisa científica no Brasil e, apesar de toda essa maré contrária, levantar com quase que heroísmo essa bandeira que é do desenvolvimento tecnológico e científico do Brasil, né? Da Universidade Pública Brasileira. Eu acho interessante também, antes de começar propriamente a minha fala, tecer aqui fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, eu não acho que se trata exatamente de um debate. Quando eu fui convidado, inclusive, algumas coisas não ficaram muito claras para mim. Me disseram a princípio que seria o objetivo da minha vinda aqui seria esclarecer algumas dúvidas de alguns professores com relação a essa tumultuada relação entre as universidades e as fundações de apoio. Eu creio que seria mais ou menos isso. Recebi o convite, confesso que, como todo bom brasileiro, nem o abri. Afinal, já tinha tratado por telefone, já sabia de que se tratava, não li o convite. Até que na sexta-feira passada, dois amigos entraram em contato e me disseram: Roberto, você é louco? Você vai debater com o Pinguelli? Você vai ser trucidado, meu amigo. Eu só outro lado, o que está acontecendo? Não me avisaram nada sobre isso. Então eu fui ler o convite, aí tive a segunda surpresa. Era um debate, para minha surpresa, e a segunda surpresa é que seria 4 horas de debate. Olha, minha fala vai demorar no máximo 15 minutos. O que eu vou fazer durante 4 horas, né? Bom, eu vou ter que sair de fato mais cedo, mas não vai comprometer minha fala, que ela é breve, de fato. Só para contextualizar, e o que me moveu a vir aqui, apesar de saber que não se trataria de um debate, em razão da disparidade intelectual que há, sem nenhuma falsa modéstia entre o professor Pinguelli e mim, eu acho que, como não houve jogo entre o Barcelona e o Santos, não haveria jamais debate entre o professor Pinguelli e mim. Na realidade, eu acho que é incomensurável a distância. Eu me ponho aqui numa posição de coadjuvante, tão somente pretendendo tecer pequenas considerações que talvez tragam algumas luzes ao porquê da atuação tresloucada desses horrores, com os quais eu não me identifico. Quero dizer aos senhores, inclusive, que apesar do meu cargo ter também procuradores, eu não me identifico com esses horrores do show de horrores. Na realidade, aqueles que acompanham a nossa trajetória na universidade, talvez a FAPEX, que está aqui presente, também a professora Tânia, de vez ou outra me faz uma visita à procuradoria, eles podem falar de qual tem sido a atuação da Procuradoria, minha pessoal, no trato de problemas como esse. E tem sido talvez pouco convencional, se a gente for levar em conta como padrão de comportamento aquele que é advogado, que é defendido pelo controle externo e interno. Eu não me filio, talvez pelo fato também de ser egresso dessa casa, não da engenharia e da Politécnica da UFPA, mas sim da engenharia lá no UFPE. Eu fiz engenharia eletrônica e migrei para o direito. Então talvez a matemática tenha oxigenado um pouco meu cérebro e impedido que ele ficasse com arteriosclerose ou algo do gênero, que me impedisse de raciocinar de forma um pouco mais abrangente. Mas feitas essas considerações, eu quero também dizer aos senhores que no presente momento, essa questão é muito palpitante, polêmica, está longe de ser uma questão superada, é uma questão febril. E no presente momento há um grupo de trabalho no âmbito da Procuradoria Geral Federal
que eu costumo entender, inclusive, como parceiro das universidades. Não há antagonismo, e há, na verdade, a disposição minha e dos colegas de viabilizar políticas públicas, conferindo aos senhores um mínimo grau de segurança. Quisera eu o máximo, mas às vezes tão somente o mínimo. E os senhores, convenhamos, os senhores, alguma parte pelo menos, é dada a correr riscos, né? Mas isso é inerente à administração. Isso é inerente a quem quer fazer alguma coisa. Como bem falou o professor Pinguelli, é muito cômodo nada fazer. Se eu não faço nada, não corro riscos. Aquele que quer fazer alguma coisa, ele tende a usar, ele tende a correr riscos. Isso é natural, isso acontece. Então, a impressão que eu tenho é que muitos dos senhores são bastante intrépidos, que correm riscos. E é por isso que não para. Por isso que, apesar de toda essa maré contrária, a gente continua, trancos e barrancos, a conseguir avanços. Me parece que isso acontece. E esse grupo de trabalho, instituído no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, ele justamente está estudando debruçado sobre o tema que é a relação entre as universidades e as suas fundações de apoio. Já digamos, um anteprojeto na conclusão desse grupo, falei hoje, inclusive, com o Dr. Gisiel, que preside o grupo, ele é procurador federal da Universidade Federal do Rio Grande do Dourados. Ele me antecipou alguns pontos, inclusive vários deles apontando para a necessidade, da qual todos estamos cientes, de alteração desses marcos legais, porque eles são muito ruins, eles são péssimos, os marcos legais. É necessário que eles sejam alterados. Na realidade, eu quero crer, concordo com o professor Pinguelli, estamos algemados, e o controle também se sente nessa situação, porque o marco legal nos algema, ele é muito ruim, ele necessita de malabarismos, de flexibilidade interpretativa para dar uma mínima consistência racional. A verdade é essa, eles precisam ser revistos, e eu quero crer que serão revistos, já não é mais admissível, já não se sustenta mais. Quero crer que manifestações e posicionamentos como o da UFRJ têm tido ressonância, têm repercutido, e isso vai promover uma alteração legislativa. Houve algumas tímidas que pontualmente melhoraram algo na situação, mas ela precisa sofrer, na verdade, me parece um enfrentamento mais consistente e completo. Bom, então muito do que vou falar aqui, na realidade, eu não sei exatamente quais serão as conclusões. Algumas o Gisiel me antecipou, mas eu não sei qual é a totalidade, então eu falo aqui como chefe da minha procuradoria. Não falo aqui pela CGU, porque não sou membro da Controladoria da União, não falo como TCU também. Tenho muitas ressalvas com relação ao posicionamento da CGU e também do TCU. Tampouco falo pelos colegas, ou muito menos pela Procuradoria-Geral Federal. Eu falo tão somente por minha pessoa, por minha, na verdade, gestão à frente da Procuradoria, e eu peço que os senhores me entendam com essa estreiteza. Tão somente nesses aspectos é que eu me disponho a compartilhar o que agora passo a compartilhar. Acho que a primeira questão que tem que ser discutida, para que a gente tenha a clareza de como alterar essa relação, de como melhorar e de como dar a ela marcos mais consistentes, é entender o que é apoio. Né? Se são fundações de apoio, e a Lei 8958, ela trata do apoio dessas fundações à universidade, é interessante entender o que é apoio. Acho que é uma primeira coisa que tem que ficar definida. Inclusive, o Gisiel me passou isso. Eles estão se debruçando sobre isso e verificando que em alguns julgados do TCU, tomando, na verdade, essa casuística do TCU e analisando para verificar qual tem sido o entendimento, observou-se que algumas vezes a fundação ela se dedica a atividades que não podem ser classificadas como apoio, confunde-se com a própria execução do projeto. Olha, a fundação ela vai apoiar o projeto. Ela não vai executar o projeto. Quem executa o projeto é a universidade. O projeto é da universidade. Quem capta o projeto, tem um outro trecho, que parece que está à disposição de motivos de um desses diplomas que tratam dessa relação, que fala que um dos papéis da fundação seria captar projetos. Eu também quero crer que não seria bem essa a função da fundação. Me parece que também isso é uma tarefa da universidade. A fundação não capta projetos, ela apoia os projetos. E o que é apoio? Apoio é uma atividade acessória, uma atividade instrumental. Ela vai fornecer meios para que aquele projeto seja executado. E está muito associado também à sazonalidade, aquilo que é a atividade permanente da universidade
e aquilo que é a atividade sazonal da universidade. Não é razoável, por exemplo, que eu engrosse os quadros da universidade, que eu enche a sua folha, que eu enche os seus quadros, se eu tenho uma demanda que é sazonal. Os projetos, por definição, eles têm uma delimitação do tempo, eles duram um tempo determinado. Então não faria sentido eu aumentar o quadro da universidade para fazer frente a uma questão que é sazonal. Daí surgir a fundação para apoiar aquele projeto específico. Então está muito ligado a isso. Outro ponto também que é importante esclarecer é a natureza da verba. É pública, essa verba que a universidade eventualmente ela capta junto à Petrobras, a uma empresa privada. É importante compreender isso, isso é um fundamento. Isso é uma verba pública ou é uma verba privada? Sim, porque se for privada, a universidade pode gastar como bem entender, na verdade. A fundação pode gastar como bem entender, ela não precisa transitar pela contabilidade pública. Ela não precisa ingressar na conta única do Tesouro, não é verdade? Se a verba é privada, gasta-se privadamente, sem necessitar submetê-la, por exemplo, aos rigores da licitação. Não é verdade? Agora, se a verba é pública, a gente entra numa parafernália e num emaranhado de normas que, de fato, engessam a administração. O problema é que a grande dificuldade que há para classificar essa verba como privada é o fato de ela haver sido captada através de um projeto que é público, é um projeto da universidade. Se o projeto é da universidade, é muito difícil caracterizar essa verba como privada. Ela somente ingressa na universidade em função de um projeto que é público, que é desenvolvido por professores, por pesquisadores, por cientistas da universidade. E a gente esbarra, então, o artigo 165 da Constituição, ele fala num princípio orçamentário que é o princípio da universalidade. O que é isso? Fala que todas as receitas e todas as despesas têm que integrar uma peça única, que é o orçamento da União. Aí você vem para aquela lei a qual o professor Pinguelli acabou de se referir, essa da ditadura de 64, que é a lei que trata das finanças públicas, a lei 4320. Um artigo lá, salvo engano, o artigo 56, ele trata de outro princípio que engessa, que é justamente o princípio chamado da unidade de tesouraria, que diz que todos os recursos públicos eles têm que ser aportados, carreados à conta única do Tesouro Nacional. Então a gente começa a esbarrar em uma porção de armadilhas legais que me parecem engessam bastante a administração pública. Deixa eu ver aqui. Certo. Mas na realidade, nesse emaranhado, me parece que, sem dúvida, há necessidade de alterações, né? Uma coisa que me vem à mente, inclusive, me parece que o papel das fundações, em um certo sentido, se assemelha ao papel das organizações sociais e das OCIP, das OS e das OCIP, que atuam como coadjuvantes da atuação estatal. Atuam naquilo que o Estado, por não ter capitalidade suficiente, não pode, aonde ele não pode chegar. Então, na realidade, me parece que a Fundação de Apoio, por ter também um papel assemelhado ao das OS e das OCIP, deveriam também gozar de favores como os da OS e da OCIP. Eu não sei quantos dos senhores sabem, mas as OS e as OCIP elas têm um regramento licitatório próprio. Elas não se submetem à Lei 8.666. Há várias decisões do TCU, inclusive, dizendo isso. Que elas não se submetem. Uma vez que o recurso ingressa em um OS, através de um convênio, através de uma transferência de recursos, eles não mais estão sujeitos à Lei 8.666. Eu não entendo, sinceramente, por que as fundações de apoio que exercem papel semelhante ao das OS e OCIP se submetem então à lei. E eu não estou falando aqui nenhuma heresia, entendam-me bem. Na realidade, há outras pessoas jurídicas no Brasil, como a Petrobras, por exemplo, que tem seu próprio regramento licitatório. Também não se submete à Lei 8.666. Na verdade, então eu acho que essa questão deve ser levada. É um debate que precisa ser levado às casas do parlamento para que haja uma legislação específica para regrar a licitação no âmbito das universidades. E os senhores vejam bem, a lei de licitações, ela reconhecidamente, ela não é das melhores, ela tem sido sucessivas vezes alteradas, por vezes através da criação de novas modalidades licitatórias, como é o caso da lei do pregão, por vezes ainda mais amplamente, como foi o caso da RDC,
construída sob medida para atender às obras da Copa do Mundo, às obras das Olimpíadas, que agora ampliou, ganhou uma dimensão bem maior, inclusive podendo fundamentar a própria execução de obras no âmbito das expansões universitárias, não é verdade? Então, quando o Estado ele legisla e ele põe uma lei de licitações distinta da lei regular, digamos da lei primeira, ou da lei fundamental de licitações, para reger situações idênticas, ele reconhece e confessa que aquela lei ela não se aplica, ela não é aplicável, ela não é boa. Tanto não é que demandou a feitura de uma outra excepcional para casos que eram estratégicos para o Estado. Eu acho que é um caso também de pressionar o Congresso para que legisle uma nova lei e a gente tenha um novo diploma, um novo marco regulatório que seja mais consentâneo e racional, especialmente para situações como as da universidade. Acho que essa pontuação merece ser feita. Sim, um embate, alguns comentários também sobre o embate com o CGU e TCU. Eu acho curioso observar, por exemplo, que o TCU há dois acórdãos que são emblemáticos nessa relação entre as universidades e as fundações de apoio, que é o Acórdão 2731 de 2008, que foi fruto de uma fiscalização de orientação concentrada, deflagrada logo após aquele escândalo lá em Brasília. Vocês devem estar lembrados. E o outro acórdão, um acórdão que vem até explicar o 2731, que é o 330 de 2009. No ano seguinte, é publicado o acórdão 330. Curiosamente, o acórdão 2731, apesar de... Ele tem muitos pontos que são importantes no atual panorama. Sempre que panorama jurídico, sempre que um auditor do TCU ou da CGU vai analisar um convênio, um contrato entre a Fundação de Apoio e a universidade, ele vai utilizar como parâmetro na sua análise os acórdãos 2731, principalmente o 2731, eventualmente o 330, que está quase esquecido. Mas, curiosamente, apesar do acórdão 2731 haver disposto sobre o que é verba pública, sobre quando pode ser feito pagamento de bolsa e quando não pode, qual é a atuação lícita das fundações de apoio, o que é apoio, ele procura, sem sucesso, definir isso, mas curiosamente, quando ele chega lá no item 9.2.40, e aí ele fala muito também da unidade de tesouraria, tá? Esse princípio lá previsto no artigo 56 da lei 4320. No entanto, quando ele chega lá no item 9.2.40, para os senhores perceberem como é complexa e confusa a legislação. Até mesmo nos julgados do TCU há uma grande confusão. Lá no item 9.2.40 ele diz que se o recurso que vier a ser aportado em razão do convênio for destinado inteiramente ao custeio do projeto, ele pode ir diretamente para a conta da fundação. Veja que curioso. O próprio acórdão 2731, que combate praticamente em todas as linhas o trespasse de recursos do ente que contrata com a universidade, né, que vai ceder o recurso diretamente para a fundação, ele próprio excetua e excepciona, dizendo que naquelas hipóteses em que a totalidade do recurso for destinada ao custeio do projeto, o recurso poderá ir diretamente para a fundação. Curiosamente, isso gerou uma certa polêmica, provocou-se no TCU a respeito desse dispositivo, e o acórdão 330 ele vem esclarecer, na realidade, ele vem não somente reiterar aquilo que já havia dito o acórdão 2731, no item 9.2.40. Ambos os acórdãos tiveram como relator o ministro Haroldo Cedrais. Pois bem, no acórdão 330 ele reitera, sem tirar nem pôr, e havendo a destinação da totalidade dos recursos para o custeio do projeto, não é necessário que o recurso transite pela conta única do Tesouro Nacional. Esse recurso pode ser repassado diretamente às fundações de apoio. Os senhores vejam que isso gera alguma perplexidade, isso gera alguma confusão. E é justamente nessa brecha, que permitam aqui externar, que tem sido proferidos diversos pareceres aqui da Procuradoria. Eu estou com um deles aqui agora, inclusive. Eu me recordo de alguns casos. Há coisa de um ano atrás, o professor Raimundo Paraná, que é um eminente pesquisador na área médica, né, pesquisa especialmente com relação a câncer
hepático. Então ele veio testar algumas drogas aqui e me narrou que seria absolutamente inviável submeter o recurso que ele recebia dos laboratórios a esse trâmite da Lei 8.666 e ao repasse mesmo do recurso para ingresso na conta única. Ele falou que isso iria inviabilizar a pesquisa. Com base nessa narrativa e nos acordos do TCU aos quais acabei de me referir, nós construímos, sem muito receio, até porque há fundamento para isso, a tese de que, só pesando os valores da vida, uma vez que estava constatado que 90% dos pacientes tratados com aquela droga tinham uma sobrevida aumentada em 200%, então só pesados os valores da vida e o valor da legalidade, da estrita legalidade, sem dúvida, havia de ser prestigiado o valor da vida. E a gente ia ter que descartar, naquele momento, o princípio da unidade de tesouraria em prestígio e em favor do direito à saúde, do direito à vida. A gente proferiu esse parecer sem maiores problemas. Aqui eu estou com outro caso da Petrobras, me parece também havia, por algum motivo, inviabilidade, e nós opinamos também pela viabilidade, utilizando os acordos 2731, o item 9.2.40 e o acordo 330, acerca da possibilidade do ingresso desses recursos diretamente na conta da Fundação. A Fundação, sabemos todos nós, especialmente os representantes da Fundação que estão ali na Ásia, que a Fundação ela tem que prestar contas, não é verdade? Tem que prestar contas, está sujeita também à fiscalização da CGU, está sujeita à fiscalização do TCU, então ela bem pode executar, sabendo que há sindicabilidade no ato. Na realidade, me parece que o acordo 2731 ele foi construído com base naquele susto inicial que se teve quando veio à tona aquela situação na Universidade de Brasília. E havia, não sei se vocês lembram, mas havia aqueles fundos de apoio institucional, os FAI. Então, os recursos ingressavam na fundação e jamais retornavam à universidade. Ficavam na fundação, que os dispendia, que os executava de acordo com as ordens, muitas vezes, do reitor. O que o TCU quis coibir é justamente aquela perpetuação dos saldos dos contratos e convênios nessas contas da fundação. Então, obrigou que, na realidade, qualquer saldo fosse repatriado, digamos assim, ele voltasse para a conta única. E gerou, talvez, um rescaldo tão grande. Então, houve uma posição refratária ao extremo. A gente sai de um extremo para outro, né? E depois vai encontrando o meio termo. Não é assim. Então, me parece que, no primeiro momento, houve uma posição extremada no sentido oposto, mas eu quero crer que estamos caminhando para uma posição mais moderada, uma posição que venha adotar a universidade de mecanismos que possibilitem que ela execute a pesquisa que é inerente à universidade, é papel essencial da universidade, de forma menos atrapalhada, menos vigiada, ou se vigiada, porque é necessário que haja sindicabilidade, pelo menos com um maior grau de liberdade, com maior grau de tranquilidade para que os professores, os pesquisadores possam atuar. Eu queria também chamar a atenção aos senhores, se me permitirem, uma questão estratégica do pleito dos senhores. Os senhores sabem que existe um decreto, convencionoso chamado Decreto de Autonomia Universitária. Esse decreto é o decreto 7233, esses números às vezes atrapalham a gente, né? O decreto 7233, ele traz uma previsão que me parece vir ao encontro de algumas necessidades e postulações da universidade. Por uma questão de coerência, é difícil a gente sustentar essa abertura que o decreto dá com a tese segundo a qual o recurso deve integrar e ingressar inteiramente na fundação. Vocês vão entender por quê quando eu ler aqui o dispositivo. O artigo 2º do decreto ele diz o seguinte: na elaboração da proposta de projeto de lei orçamentária da União, o órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal deverá contemplar autorização para abertura de créditos suplementares pelo Poder Executivo em favor das universidades federais e de seus hospitais universitários. O que é que isso quer dizer? Trocando em miúdos.
Qual que é o grande obstáculo que sempre se pôs de forma razoável ao ingresso de recursos captados pela universidade à conta única do Tesouro Nacional? Aquilo ali é um saco sem fundo, vai ficar tudo perdido, nunca mais sai, e a gente nunca vai ver a cor desse dinheiro, não é verdade? Por toda a questão burocrática. Especialmente também em função da lei orçamentária. O orçamento é autorizativo e daquilo que não está previsto na lei orçamentária não pode ser executado, não é verdade? Então, um recurso captado ao longo do exercício financeiro, que não tenha sido previsto na lei orçamentária, se ingressa na conta única do Tesouro, ele vai ficar manietado, você não vai poder executar. Vai ter o financeiro, não vai ter o orçamentário. Na linguagem do pessoal do orçamento. Então, você não pode executar. Agora, vejam bem, o decreto da autonomia universitária, eu concordo com o professor Miguel, não há efetivamente autonomia, que foi um esboço, uma tentativa de conferir um pouco mais de autonomia. A gente tem que trabalhar isso para que de fato funcione. Mas ele tem uma disposição que, de certa forma, traz um alento, uma esperança, mesmo nesse contexto traumático no qual vivemos. Ele facilita a criação dos créditos suplementares. O que são créditos suplementares? Todos os créditos que não foram originalmente previstos na lei orçamentária, mas que sejam iniciativa do governo, do Estado, no decorrer do exercício financeiro, ele pretenda incluir um projeto não previsto inicialmente, quando da confecção da lei orçamentária, ele pode ser viabilizado através de um crédito suplementar. É um crédito que um crédito complementar. Ele vem completar a lei orçamentária. E aqui a gente está tendo uma autorização automática. Está dizendo que a lei orçamentária ela vai ter que prever mecanismos que permitam a aprovação automática de créditos complementares. Então, se eu tenho recurso, se eu captei recurso, eu já posso automaticamente, isso aqui é a redação do decreto, já existe isso. E não é algo que está pendente de criação. Eu tenho autorização automática para criar o crédito suplementar, não submeter, porque via de regra, os créditos, a gente tem que passar pelo Congresso, ser aprovados, né? No processo legislativo, que costuma ser tudo menos rápido, não é verdade? Mas aqui eu já tenho autorização de antemão, eu já posso então fazer isso. Agora veja bem, eu tenho um crédito que ingressa na conta única do Tesouro Nacional e eu posso criar, então, um crédito suplementar, a rubrica para executá-lo. No entanto, se esse recurso ingressa, e eu defendo essa tese, eu não digo que eu defenda, mas se algum de nós defende a tese, e o recurso deve ingressar inteiramente na fundação, os senhores vão convir que essa estipulação ela cai no absoluto inócua. De nada servirá. Eu não precisarei criar créditos suplementares, porque já entrou na conta da fundação. É interessante, então, do ponto de vista estratégico, verificar qual o discurso que vai ser levado até o legislativo, para que eventualmente ele não traga de inconvenientes. Porque me parece que não haveria necessidade, que não haveria necessariamente que haver tantos problemas e tantos obstáculos à execução ou repasse de recursos da universidade para a fundação. Eu sou conhecedor, por exemplo, de algumas universidades, entre as quais a Federal do Espírito Santo, cuja procuradoria é chefiada por Dr. Francisco, um amigo muito querido. Todo recurso, e ele costuma dizer isso no fórum, abertamente, nas listas, todo recurso que ingressa na Universidade Federal do Espírito Santo ingressa na conta única do Tesouro Nacional. Mas eles montaram uma estrutura ágil, eles transferem rapidamente o recurso à fundação. Então eu quero crer que com esse mecanismo que viabiliza a criação de créditos complementares, talvez haja a possibilidade de viabilizar e de acelerar esse trespasse do recurso, mesmo ingressando na conta única, para que a fundação possa auxiliar e apoiar a universidade na execução do recurso. É interessante também lembrar aos senhores que a conta única não é um grande saco sem fundo. Na realidade, ela é uma conta contábil, ela tem milhares de subcontas contábeis, é como se fosse um depósito identificado, né? Aquele recurso lá, ele vai para a conta, no caso um recurso captado pela UFBA, ele vai para uma conta contábil que integra e pertence à UFBA. O problema é se a UFBA não conseguir transformar o orçamentário o financeiro em orçamentário. Se ela não consegue um crédito complementar que venha a autorizar a execução daquele recurso, então ela está em maus lençóis. Mas eu quero crer que talvez esse dispositivo ele ajude um pouco a resolver esse problema. Mas para concluir o meu raciocínio,
De fato, eu acho que é unânime, inclusive entre os procuradores da Advocacia Geral da União, entre aqueles que chefiam, pelo menos, as procuradorias federais junto às universidades. Eu participo desse fórum, nós debatemos essas questões, é unânime entre nós que a lei e o decreto necessitam de alterações que são ruins, que não são boas para a universidade. A universidade necessita de um regramento específico para a universidade, a semelhança que já ocorre com as OS, com as OCIP, com a Petrobras. Não é razoável que a universidade seja condenada a penar, se submetendo aos mesmos rigores formais, muitas vezes estúpidos, eu concordo, da Lei 8.666. Não é razoável isso. A gente tem que, senhores, nós todos temos que levar isso. A Procuradoria está fazendo o seu papel. Na realidade, a AGU, ela procura provocar também o Executivo para rever essas teses, para rever e provocar alterações legislativas. Então é necessário que os senhores e nós, conjuntamente, provoquemos as instâncias competentes para que promovam as alterações nos marcos legais indispensáveis à alteração desse panorama. Mas mesmo dentro do contexto normativo que temos hoje, aquilo que é de legislata, eu acho que talvez alguma atuação possa surtir efeitos melhores do que aqueles que a gente tem tido hoje. Eu gostaria uma vez mais de citar que no nosso caso aqui da PFUFBA a gente tem conseguido, com algum sucesso, contornar alguns desses obstáculos através da utilização desses acordos, aos quais acabei de me referir, que dão um pouco mais de margem de liberdade à atuação do gestor e dos cientistas com um respaldo jurídico. Eu estou sustentando uma tese razoável, não é nada tresvoltado, não é uma loucura, não é um devaneio. Então, que é possível fundamentar uma tese diferente da tese que tem sido mainstream, com um mínimo de razoabilidade. Acho que é possível fazer isso. Nós, na Procuradoria da UFBA, continuaremos fazendo isso, mas é indispensável também que os senhores, que todos nós, promovamos essa gestão junto às esferas competentes para que haja uma alteração da legislação, porque só então a gente vai poder, de fato, dar um salto de qualidade na pesquisa científica e tecnológica no âmbito das universidades públicas brasileiras. Muito obrigado pela atenção.